E nomes importantes do futebol europeu procuram o Flamengo, demonstram interesse em vir para o Flamengo e podem chegar em dezembro. Um desses nomes a gente já apurou e traz para vocês no vídeo de hoje. Olha, jogador aí que, na minha opinião, cairia como uma luva no elenco. A gente vai falar no vídeo de hoje, então segura aí que você vai saber já já. Tem também Cebolinha podendo ser vendido nos próximos meses. Estudiantes com mais um desfalque importante, nem viajou aqui para o Rio de Janeiro para a partida de amanhã. Tem a torcida Jovem Flá banida novamente do Maracanã e o Corinthians gastando aí mais de 5 milhões de reais por mês só com o hotel do Memphis Depay e depois não sabe de onde vem a dívida, né? Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando com a agendinha. O Flamengo folgou na segunda-feira, voltou aos treinos nessa terça, treina hoje novamente, porém na parte da tarde, e amanhã enfrenta o Estudiantes pela primeira partida das quartas de final da Libertadores. Na minha opinião, a partida mais importante aí da temporada até agora. Flamengo, como a gente vem falando, precisa fazer esse resultado no jogo da ida, entrar com o mental forte, não entrar nas provocações aí do time argentino, precisa jogar focado para garantir essa classificação, encaminhar essa classificação já nesse primeiro jogo. Então, a gente já tem aí uma perspectiva de um jogo talvez com uma retranca não tão grande dos Estudiantes assim, porque eles vêm dando entrevistas aí até demonstrando certa confiança, dizendo que são um time com tradição na Libertadores e tem que jogar bola. Então, isso tá me animando porque pode fazer com que o Estudiantes não fique tão lá atrás e saia um pouquinho pro jogo, e isso seria sensacional pro Flamengo. Então, vamos aguardar. O Flamengo joga quinta-feira com o Estudiantes, no domingo, 5h30 da tarde, joga com o Vasco, na semana que vem, na quinta-feira, o jogo da volta contra o Estudiantes, e logo em seguida o Corinthians fechando a agenda desse mês. Então, jogos aí difíceis, mas que o Flamengo tem tudo, tem superioridade em relação a todos esses times aí, tem tudo pra fechar o mês com chave de ouro, mas principalmente a Libertadores, o Flamengo tem que garantir essa classificação para as semifinais. Que já tiveram o primeiro jogo da chave que enfrenta o Flamengo em caso de classificação do Flamengo, que foi o jogo entre Vélez e Racing, com 1-0 pro Racing. Um jogo, na verdade, bem feio, jogo bem brigado, ali, bem com cara de Libertadores, mas sem muita criação. 1-0, gol do Maravilha Martínez, lá o atacante do Racing, que catimba bastante, inclusive forçou ali pelo menos um cartão para o zagueiro do Vélez, que acabou sendo expulso na partida. Então, é um cara que o Flamengo já tem que ficar de olho aí para um possível confronto aí numa eventual semifinal. O Flamengo passando e o Racing também tem que ficar de olho nesse cara, porque ele é bem no estilo argentino mesmo. Sobre o jogo de quinta-feira entre Flamengo e Estudiantes, o Flamengo entrou com pedido na Conmebol para jogar com a camisa 2. A Conmebol, a princípio, tinha definido o Flamengo jogar com a camisa 3, a camisa creme brulee, né? Que é muito bonita, mas o Flamengo estava meio assim de jogar, porque jogou uma primeira partida contra o Galo, acabou não vencendo, e aí jogaram logo uma partida decisiva nesse nível de decisão contra o Estudiantes fora de casa com a camisa 3. Pediu para jogar com a 2, a Conmebol já acatou e tá definido. O Flamengo joga com a camisa branca no jogo da volta. Esse jogo da ida de amanhã no Maracanã, já com ingressos esgotados em todos os setores, até Maracanã mais esgotado, expectativa aí de 69 mil pessoas presentes na partida entre Flamengo e Estudiantes, casa cheia. E a torcida que for, a gente já fala desde agora, tem que ser aquela sensação de pressão o jogo todo. Sem aquela impaciência de errou um passe já reclamar, já ficar vaiando. Tem que tentar pressionar o jogo todo, porque isso faz toda a diferença, e é isso que eles fazem
contra a gente fora de casa, então a gente precisa deixar aquela atmosfera, aquele clima hostil contra o adversário, criar aquele inferno. Lembra a época lá da plaquinha do inferno? Então tem que criar isso para os adversários e fazer com que a torcida se torne aí o 12º jogador. Então 69 mil pessoas é a expectativa para essa partida do Flamengo contra o Estudiantes. Essa atmosfera vai ser de certa forma prejudicada porque a torcida jovem que tinha acabado de retornar aos estádios acabou que vai ser punida novamente, deve ficar por mais 2 anos fora do Maracanã após confusões aí que foram identificadas no entorno do estádio. Agora, o Flamengo tem aquele prejuízo de clima, né, na torcida, acaba perdendo um pouco dessa atmosfera do estádio e assim, acaba sendo que é uma punição de certa forma preguiçosa. Por quê? Maracanã ele tem sei lá quantas câmeras que facilmente identificam quem são as pessoas. Até porque a entrada no estádio hoje é por identificação facial. Então, as câmeras, inclusive no entorno da cidade, elas precisam identificar quem são as pessoas exatamente que estão fazendo, que estão cometendo os delitos, para essas pessoas serem punidas e não o conjunto, não a torcida inteira ficar proibida de frequentar o estádio, porque algumas pessoas estão fazendo isso do lado de fora. Então, acho que deveria ser um pouco menos preguiçosa a punição para o Flamengo não ter esse prejuízo aí de clima, de grito, de ambiente, de torcida no estádio. Então, comenta aí se você concorda comigo ou se você acha que tem que ser assim já mais radical para coibir qualquer tipo de atitude desse tipo. Vamos ver. Agora, falando aqui sobre o Pulgar, ele foi reavaliado por conta aí da lesão dele e, infelizmente, ele só deve voltar em outubro. Tinha expectativa dele ficar à disposição aí no jogo da volta do Flamengo com o Estudiantes, mas parece que ele ainda vai precisar de algumas semanas e só retorna em outubro. Infelizmente, o Flamengo acaba não tendo aquelas opções que a gente estava especulando de repente jogar com o Pulgar ali na cabeça de área, com Saul e Jorginho na frente. Inclusive, o Jorginho continua com edema na coxa, sentindo dores e pode ficar de fora desse jogo da ida, o que é um desfalque muito sentido para o Flamengo. A gente continua aguardando aí as últimas atualizações para confirmar se o Jorginho joga ou não, e se ficar realmente confirmado que ele não joga a partida de ida, é uma grande perda aí para o Flamengo nessa partida. Então a gente fica aí no aguardo. O Pulgar já é certo, o jogo da ida já é certo. O jogo da volta existe até uma esperança, mas é muito difícil. A tendência é que ele só volte em outubro mesmo. E agora a gente fala aqui do Estudiantes, que vai ter 2 ausências importantes para essa partida de quinta-feira. Além do Gonzalez Pires, que a gente já falou, que é considerado, eu nem sabia, ele é considerado o principal jogador do Estudiantes, o zagueiro. Também o atacante Edwin Cetré também não viajou aqui para o Rio de Janeiro, então é mais um desfalque, 2 desfalques importantes aí para o Estudiantes. Mas isso não quer dizer nada, os caras vão vir jogar o jogo da vida de qualquer forma, então o Flamengo precisa ficar muito de olho, com o mental muito em dia, para não cair em provocação e conseguir vencer bem e encaminhar a classificação aqui já no Rio de Janeiro. Então, vamos acompanhar isso aí. E teve uma questão aí, apresentar alguns números aí comparando o Felipe Luiz com outros treinadores, mas ele evita comparar o Flamengo com o de Jorge Jesus em 2019. Apesar disso, as campanhas são muito parecidas. O Flamengo tem 50 pontos em 22 rodadas, 1 a mais do que o Flamengo de 2019. Apesar das semelhanças com os 47 gols e a pressão alta, as diferenças são claras. A defesa é mais firme esse ano, com apenas 10 gols sofridos, e o ataque é mais dividido, sem aquela centralização, aquela dependência em Bruno Henrique e Gabigol. O elenco também tem mais opções, permitindo rodízio e ajustes conforme os rivais. No Brasileirão, hoje mais competitivo também, restando 16 rodadas, e a Libertadores, a comparação inevitável, mas revela 2 Flamengos distintos. É uma comparação que foi feita aí. De certa forma, o Flamengo tem números parecidos, mas o time é totalmente diferente, com mais opções, e a forma de jogar também.
é talvez um pouco menos intensa do que era do Jorge Jesus. Acho que tem a ver também com o perfil do treinador, mas é inevitável a comparação e é o treinador que mais se aproxima até hoje ao Flamengo de 2019 e é, sem dúvidas, o Flamengo de 2025. Falando em Filipe Luiz ainda, o Simeone deu uma entrevista à TNT Esportes lá durante a zona mista da Liga dos Campeões e falou sobre o Filipe Luiz. E aí falou o seguinte: a verdade é que eu não tenho acompanhado os jogos do Brasil, sinceramente, principalmente por causa do fuso horário, que é muito tarde, mas sempre guardo enorme carinho por Filipe Luiz, Samulino e pelo Saul. Flamengo, a verdade é que é um time histórico no Brasil e no mundo, é sempre bonito vê-lo jogar. Simples aí, basicamente ele não tá vendo os jogos. Então, Simeone falando sobre isso. E o Jorge Jesus também foi questionado agora pela Isabelle Costa sobre o Filipe Luiz e falou o seguinte: Filipe, além de ter sido meu jogador, continua sendo meu amigo. Falamos muito, ele é um treinador que está no começo da carreira, ficou com conhecimento da minha forma de trabalhar e acredito no crescimento dele. Filipe Luiz está aprendendo. Os nossos primeiros anos de carreira são assim, ele terá um futuro brilhante. É um grande amigo e, além de ser um amigo, é uma pessoa grata. Há pessoas no futebol que esquecem com muita facilidade das coisas. Disse aí, Jorge Jesus deve estar com maga de alguém aí, porque ele começou falando do Filipe Luiz, mas deu uma alfinetada em alguém ali no final. Enfim. Vamos falar agora de um negócio que eu achei simplesmente absurdo, se forem esses valores mesmo. Esses dias o Memphis Depay postou uma foto na casa dele, né? Ele mora em uma cobertura das mais caras de São Paulo, bancado pelo Corinthians. E aí foi divulgado que a diária desse quarto em que ele está morando custa simplesmente $50 mil, quase 300 mil reais a diária. 270 mil reais, algo em torno disso. E é claro, se a gente for fazer uma conversão direta, simplesmente multiplicar por 30, isso dá 8 milhões e 100 mil reais por mês gastos pelo Corinthians só com o quarto em que vive o Memphis Depay. Acredito que não seja esse valor, tá? Até porque ele está fechando mensal, deve ser um valor diferente, mas também não acredito que caia vertiginosamente a ponto de ser metade ou menos. Então, vamos botar um cálculo aí que o Corinthians gasta no mínimo por baixo, só de hotel, 5 milhões de reais com o Memphis Depay. É assim, é um negócio absurdo para um time que está devendo bilhões e depois não sabe por quê que não tem dinheiro para isso, tem que dar calote aqui, outro ali, a não ser que tenha algum conchavo aí, algum contrato com esse hotel, porque é uma coisa de doido, se isso aí for verdade. É assim, uma coisa, cada dia que a gente vai descobrindo os detalhes dessa transação, dessa vinda do Memphis pro Brasil, o negócio fica mais feio, mais vergonhoso ainda pro Corinthians. Enfim, vamos mudar de assunto, vamos falar do mercado da bola agora, mas antes tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos falar aqui do mercado da bola, começando sobre Everton Cebolinha, porque vem uma notícia lá do Sul que o Grêmio não descartou uma proposta pelo Cebolinha, muito pelo contrário, ele está intensificando conversas aí com o staff do jogador para deixar tudo certo em relação a salários e conversando também já embrionariamente o início de conversa com o Flamengo sobre a melhor proposta possível para levar o Everton Cebolinha já em dezembro para lá. Flamengo, quando tirou o Everton Cebolinha do Benfica, pagou 14 milhões de euros. Hoje o Flamengo não tem interesse em emprestar o jogador
Mas, por outro lado, se o Flamengo quiser reaver uma parte significativa aí desses 14 milhões, não acredito que o Grêmio vá pagar algo próximo disso, porque o Everton Cebolinha não conseguiu performar bem até hoje pelo Flamengo e seria muito difícil o Flamengo receber uma proposta próxima desses valores que pagou por ele. Então, pode ser que, se o Flamengo for de fato negociá-lo, vá sair um pouco no prejuízo, e a gente vai continuar acompanhando. Qualquer novidade que tenha sobre isso eu trago para vocês, mas existe uma grande chance do Everton Cebolinha ser vendido já para a próxima janela, e a gente, como eu falei, continua acompanhando essa negociação. Vamos lá, vamos falar agora de José Botto, mais um trecho aí de uma entrevista dada por ele, porque ele revelou que após a excelente janela de transferências realizada pelo Flamengo, jogadores de destaque aí do futebol europeu manifestaram interesse em defender o Flamengo, e aí ele falou o seguinte: em termos de mercado, essa janela tem um pouco de impacto na Europa, de abrir ainda mais as portas do Flamengo para jogadores europeus. Eles estão vendo esse tipo de jogador vindo para cá e se interessam mais para vir. Não vou dizer nomes, mas depois dessas contratações houve nomes importantes e conhecidos do futebol europeu que mostraram interesse em vir jogar no Flamengo. Eram posições que nós não necessitávamos. E eu também já disse que, às vezes, água demais mata a planta. E nós não queríamos também transformar numa coisa que depois poderia prejudicar a equipe, disse José Botto. E um dos nomes eu já fiquei sabendo aí nos bastidores, que é o nome de Anderson Talisca, que, através dos seus empresários e ele próprio, demonstraram interesse em vir para o Flamengo. O Flamengo, naquele momento, já estava em vias de fechar com o Carrascal, já estava num princípio de negociação com Tati Castellanos e acabou não insistindo na contratação do Talisca, muito por conta da idade. Ele que já beira ali, já passa dos 30 anos. Se eu não me engano, ele tem ali por volta de 30 anos, mas ele seria uma contratação que custaria muito provavelmente próximo ali a esses valores do Carrascal, porque ele foi contratado pelo Fenerbahçe no início desse ano por 12 milhões de euros, então talvez uma proposta desse patamar, com ele demonstrando interesse em vir para o Flamengo, pudesse ser o suficiente. Mas ele não é o único nome aí, segundo o José Botto, e a gente pode esperar contratações de impacto para o fim do ano, não só aquelas contratações alternativas, como ele falou em outra parte dessa entrevista, como também informações aí sobre possíveis transações de mais impacto. Então a gente continua acompanhando qualquer apuração que eu tenha sobre novos nomes que podem chegar ao Flamengo, eu trago aqui para vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!